Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, da Rádio CBS FM. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa abundantemente estar aí reinando sobre cada coração, sobre cada um daqueles que estão carinhosamente sintonizados aí conosco. Receba o nosso cordial abraço em nome de Jesus. Faça extensivo minha palavra de gratidão a Deus pela vida do Alex Silva e aproveita o ensejo, delegar a minha palavra de carinho pela vida do meu pastor Samuel Trigério e o pastor Sávio Sandretti. Deus copiosamente esteja com as poderosas, potentes mãos estendidas, nos guardando na sombra da mesma para fazer colher bênçãos expressivas, né? Muito bem, meus queridos amados irmãos, para os que não me conhecem, eu sou o pastor Claudinei Gomes, né? Onde todo sábado nós estamos aqui nesse programa, né? Que é o programa Defensores da Fé, ladeado aí com o irmão Alex, certo? Onde nós estamos trazendo a nossa pequena participação nos comentários teológicos sobre cada tema que é debatido aqui, né? À luz da santa, poderosa e inerrante palavra do eterno Deus. E antes de nós entrarmos no assunto hoje, que vai ser com o tema, né? Sobre o dízimo, certo? Eu quero deixar aqui os meus contatos, certo? Uma vez que graças ao bondoso Deus, esse programa tem se popularizado. Eu quero deixar aqui o meu contato. O meu WhatsApp é o 0 operadora 12 981 26 16 30, ok? Muito bem, meus queridos e amados irmãos, eu queria pegar aqui como base inicial um texto de Salmo 101, versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, ok? E nós vamos falar aqui hoje sobre o dízimo. Eu tenho realmente muita coisinha bacana sobre esse assunto, até porque eu tive a alegria, o prazer de ministrar durante muito tempo em cultos de ensino, né, entre várias igrejas, como a Igreja Internacional Ágape, aos cuidados do pastor Moreira, né, entre outras igrejas. E nós já abordamos por inúmeras vezes e oportunidades em cultos de estudos, em cultos de ensino, esse assunto que é um assunto que requer um cuidado, né? Inicialmente eu queria dar como ponto de partida aqui na minha pequena participação de hoje, dizendo, né, que no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 6, Jesus aborda dizendo que ele é o pão da vida. Atenção, eu até queria que os senhores ou as senhoras memorizassem bem essa expressão pão. Jesus está dizendo que ele é o alimento, pão, né? No livro do profeta Isaías 55:2, já diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Olha aí, a palavra pão de novo. A palavra pão aqui é empregado como algo a ver com necessidade, né? Ou algo necessário, certo? Muito bem. Aí quando você olha para Mateus 6:11, né? O evangelista já registra dizendo o seguinte: pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Porque subentende-se que na mesa pode faltar tudo, mas não pode faltar o pão. Ok. E o que eu poderia olhar, né, e ver e poder exaurir aqui nessa expressão que ora citei nesses textos aqui a vocês, eu gostaria de poder fazer uma pequena observação que pão, ele é feito de uma farinha chamada trigo. E para muitos que não sabem, o trigo na Bíblia representa prosperidade. E prosperidade no dicionário significa avançar. E é claro que à luz da lógica, para avançar nós somos obrigados a usar duas pernas, né? Do contrário, não há como caminhar avançando, a não ser pulando, né? Mas para avançar caminhando, né, deslocando o corpo na naturalidade, é obrigado a usarmos duas pernas. Inclusive eu disse semana passada, num assunto muito interessante aqui, nós abordamos que o nosso dinheiro ele tem dois nomes. Fora da igreja ele chama-se moeda de troca, né? Onde vai-se a mercadoria, vem a mercadoria para cá e o dinheiro para lá, né? Porém, na igreja, meus amados, ele não tem nome de moeda, e sim de semente. E a palavra semente deriva de sêmen, que significa vida, ok?
Aí vamos colocar isso na Bíblia e fazer uma pequena reflexão, entender que a Bíblia diz lá, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. No versículo 11, diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Interessante que esse texto, sem contexto, meus queridos, é pretexto para heresias. É bom nós viajarmos, né, pelo texto e observarmos o que o texto está a nos dizer. Por exemplo, se você voltar o olho para o versículo 6, olha o que a Bíblia está dizendo. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, também com fartura vai colher. O versículo 7 diz assim: cada um dê conforme determinou o seu coração. Lembre-se que eu não estou falando de valores, né? Por isso que falar em oferta, não se fala em valores especificados, né? E a Bíblia continua dizendo que Deus ama quem dá com alegria, porque isso aqui é feito, né? Gerenciado por intermédio da fé, ok? E a Bíblia ainda diz no versículo 8 que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Se vocês usarem, então, meus queridos, a linha de raciocínio que eu trouxe aqui, né, que o pão é feito de trigo, o trigo na Bíblia representa prosperidade, e prosperidade no dicionário é avançar, que para avançar precisamos de duas pernas. Então vamos à luz da lógica. Se usarmos duas pernas para avançar, então nós seremos o quê? Abençoados, certo? E o que eu quero frisar aqui com muito cuidado é que abençoado significa autorizado por Deus para prosperar, entendeu? E aí surge então a pergunta para o tema de hoje: pastor, o que é dízimo? Subentende-se que o dízimo se define como 10% ou a 10ª parte, né? Inclusive, vamos abrir um parênteses e enfatizar que não se usa falar em pagar o dízimo e nem dar o dízimo, né? Porque pagar é quando eu estou comprando alguma coisa, né? Outros que dizem, vou dar o dízimo. Dar, eu só posso dar aquilo que é meu, né? Diferente de quando eu vou entregar, ou preciso entregar, porque entregar, obviamente, é aquilo que não é meu, certo? O dízimo é de Deus. Então, meus irmãos, o dízimo, nada mais e nada menos, ele é fruto de um coração agradecido por tudo que o Senhor proporcionou, certo? Aí você soma em parcela de sua cooperação, principalmente dos que ocupam parte da membresia de uma igreja, ou seja, lá de um ministério, independe do tamanho, onde essa ajuda ela é destinada ou direcionada financeiramente para a construção do reino de Deus neste mundo, certo? Então, quer dizer, mediante os dízimos e ofertas, que são as duas pernas que nós criamos aqui, né, dando asa à nossa imaginação, falando e facilitando uma melhor compreensão, a finalidade do dízimo é abençoar aquele que o separa, certo? O dizimista, para quem não sabe, ele passa a ser mais íntimo de Deus e torna-se menos egoísta. Até porque, se eu fosse abrir um parênteses aqui, não ia deixar escapar aqui, né, uma palavra que, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra que mais adoça o coração de Deus, que é a gratidão, gente, né? Deus gosta de quem é grato. Em contrapartida, a palavra que mais fere o coração de Deus é o quê? A ingratidão. Porque quase que todo tipo de pecado está um tanto relacionado à ingratidão, né? Isso me faz lembrar de quando você festeja um aniversariante e depois de cantar lá, parabéns pra você, aquela musiquinha tão famosa, não é verdade? E aplaudir o aniversariante, o que ele faz? Ele vai cortar o primeiro pedaço do bolo e vai brindar para quem ele tem mais por apreciação e carinho, não é assim? Tem gente que separa o dízimo
Aí faltou dinheiro, ele mexe no dízimo, aí diz assim, eu vou repor o dízimo. Não, se você repôs, deixa de ser dízimo. Se você entrega, passa a ser uma oferta e não dízimo, entendeu? É como símbolo daquele primeiro pedacinho do bolo, você está entendendo? Então deixa eu aproveitar o ensejo aqui e até citar vocês aqui, meus queridos, né? Uma igreja que, interessante que eles não têm a gente como irmãos, e sim como primos, né? Que é a Igreja Cristã do Brasil. E eu estou abordando a questão deles porque eles são contra o dízimo, né? A Congregação Cristã do Brasil diz que o dízimo pertence à lei. E aí hoje, por estarmos na era da graça, e como a lei passou com Moisés, inclui-se que não é mais necessário devolver o dízimo. E, contudo, eu quero deixar claro aqui que o dízimo é uma prática bíblica, tá? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, se eu fosse falar do dízimo aqui, é bom lembrar que a Bíblia fala desse assunto do dízimo até mesmo antes da lei. Você sabia disso? Por exemplo, se fôssemos olhar para Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, a Bíblia diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão devolveu os seus dízimos ao Senhor antes que Moisés tivesse nascido, ou seja, antes da lei. Agora, se olharmos para a lei, nós vamos ver o dízimo na lei também. Em Levíticos 27:30, que diz-nos assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são o Senhor. Eu já até abordei em outras ocasiões que se Santa é Kadosh, Kadosh é cortado separado, e uma vez que tem algo separado para o Senhor, não é meu. Está separado, né? E se fôssemos falar do dízimo na era dos profetas, meu querido, poderíamos então lembrar do texto que é mais mencionado pelo século XXI hoje nas igrejas evangélicas, né? Que é o texto de Malaquias, no capítulo 3. Vamos fazer questão aqui de iniciar a partir do versículo 8, que diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha aí, dízimos e oferta. Lembra lá das duas perninhas, né? Que vai facilitar você se deslocar, para você avançar. Porém, aí no versículo 9 diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. É interessante que se você chega no versículo 10, a Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. E aí não paro não, vou fazer questão ainda de ler o verso 11, que diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não o destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Inclusive eu vejo muitas pessoas aí que são crentes, vai na igreja e olha para mim e fala, pastor, a minha vida é tão amarrada, é um passo para frente, 40 passos para trás, pastor. Me sinto no shopping, no andar de baixo, querendo subir do andar de cima, pela escada rolante ao contrário, e vejo pessoas aí irem e eu não vou, chegar e eu não chego, tenho o que eu não tenho. Meu querido, eu faço questão ainda de observar o versículo 12, que diz assim, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa feliz duas vezes, e continua dizendo, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E eu não sei até se os irmãos já pararam para observar, ou se alguém sabe, né? Mas deleitoso, meus queridos, vem de deleite, que significa o quê? Algo prazeroso, algo que inebria os sentidos por um relevante período de tempo, né? Deleitoso seria uma característica de algo ou alguma coisa, ou de alguém que nos faça sentir bem, ou seja, por uma sensação de prazer, resumindo, de ser feliz, né? E o que muita gente esquece é que quando você é fiel a Deus,
né? Lembrando das preliminares da minha participação aqui, da leitura que fiz, né? Que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra para que estejam com Ele. Então, quando você é fiel a Deus, Ele faz você prosperar. E eu gostaria de lembrar aos meus ouvintes que riqueza é uma coisa, prosperidade é outra coisa, meu querido. Certo? Vamos abrir um parênteses aqui e deixar a nível de informação e conhecimento de causas que 60 milionários se suicidaram nos últimos anos nos Estados Unidos. Quer dizer, eles tinham riqueza, mas não tinham prosperidade, né? E esse texto de Malaquias, você vai observar duas coisas interessantes. Primeira coisa que você observa aqui, que ele é o único canto na Bíblia que Deus se deixa ser desafiado por quem é fiel a Ele, meu querido. Então, porque quando você é fiel a Deus e nos seus mandamentos, você pode reivindicar seus direitos, certo? A segunda coisa que nós encontramos nesse texto é que esta prática é uma solicitação de Deus. Aqueles que separam 10% para a obra de Deus serão riquissimamente recompensados. E Deus é quem promete, certo? Só que não termina aqui não, meu querido. Se eu mencionei o dízimo antes da lei, se eu mencionei o dízimo na lei, e se eu falei do dízimo na era dos profetas, e alguém me pergunta, pastor, e no Novo Testamento? Ora, vamos observar Mateus 23 e 23 e você vai entender que Jesus orientou que não se deve deixar de devolver os dízimos ao Senhor, certo? Inclusive, deixa eu aproveitar o ensejo do tema e fazer uma breve menção ao princípio que está até por detrás do dízimo. Infelizmente, a prática do dízimo hoje tem sido um tanto banalizado, especialmente entre alguns teólogos da prosperidade, né? Aí faz com que as pessoas venham a pensar o seguinte, que toda igreja usa o dízimo para proveito próprio, engordar pastores, para pastores viajar, fazer o que bem entende. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, diga-se de passagem o seguinte, meu querido, independe do que o pastor fará com o dízimo, basta que você seja fiel. Porque nós temos literalmente a opção do que plantar, mas após plantar, da colheita é irrevogável, né? E amarelo por amarelo, ninguém planta laranja e vai colher maracujá, né? Vermelho por vermelho, ninguém planta tomate e vai colher caqui, meu filho. Nem verde por verde, alguém vai plantar chuchu e vai colher pimentão. Nós vamos colher aquilo que plantamos, né? Uma vez que depositou no reino, pode ter certeza que está num banco onde Deus vai se encarregar de ser fiel, uma vez que você é fiel a Ele, entendeu? Agora, interessante o seguinte, né? Tem muitas pessoas que têm essa linha de raciocínio aí. Tá engordando o bolso de pastor, né? Enfim, só que aí nós vemos igrejas sérias que acabam pagando pelo erro daqueles que não ensinam corretamente a teologia bíblica sobre o dízimo. E para quem não sabe, um dos princípios que nós encontramos na Bíblia sobre o dízimo, ou até mesmo para dizimar, você vai encontrar em Salmo 24:1, que diz assim, deixa eu fazer questão de ler aqui, ó, Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que está escrito aqui, meu querido? O que nós vamos aprender aqui? Aqui diz que tudo que existe no planeta, no universo, pertence a Deus, inclusive nossos recursos financeiros, porque é Deus que nos dá a vida para trabalharmos. É Deus que nos dá a saúde para adquirirmos os bens, né? E aí veja bem, como um ato de reconhecimento de que Deus é o dono de tudo aquilo que temos e o que somos, nós devolvemos o dízimo, que é a parte da nossa renda que pertence a Ele, como um ato de gratidão. E por que Deus pede isso, pastor, de volta? Bom, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13, pegando até o 14, diz-nos assim, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Interessante que não para aí não. Se eu pegar com vocês aqui, o versículo 14 diz assim, e pela sua oração, por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Aí se fôssemos repetir, fazer chover no molhado aqui, o que eu ora disse a vocês, acerca do versículo 7, que diz que Deus ama o que dá com alegria, aqui é dito o seguinte, meu irmão, que o dízimo
é separado por Deus para a obra de pregação do Evangelho, que isto deve ser feito por uma pessoa de uma livre, espontânea vontade, com alegria, com harmonia, com peso de contentamento, né? Não sob pressão, não sob manipulação de alguns que querem fazer com que o indivíduo dê dinheiro a ele a todo direito. Não, meu filho, não é esse o sistema de dízimo da Bíblia Sagrada, certo? Eu dou a parte para Deus daquilo que pertence a Ele, certo? E devolvo para Ele usar como Ele quer, certo? E aí Ele promete realmente abençoar para os que são fiéis nisso. Agora veja bem, meu irmão, será que nós podemos pegar, aliás, o dinheiro do dízimo, certo? Que é destinado para a pregação do Evangelho, para direcionar para outros recursos, como abençoar os pobres? Bom, biblicamente não. Por quê? Porque Deus quer que nós demos aos pobres de outros recursos e não do dízimos. Por exemplo, ao observarmos o livro de Levíticos, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Pois além do povo de Israel dizimar, Deus pedia que viesse separar uma outra parte da renda deles para atender aos pobres. Levíticos 19:9 diz assim, vou fazer questão de ler aqui, quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua cega. Vamos observar o versículo 10. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os teus bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Perceba, meus queridos amados irmãos, que além do dízimo, o povo de Israel era orientado por Deus a não colher as extremidades da lavoura e nem a juntar aquilo que estivessem colhendo, caso viesse cair do cesto, para que tudo aquilo fosse fresquinho, fosse bom, ele fosse destinado e direcionado aos pobres, certo? Então percebam que era algo além do dízimo que eles davam a Deus para a manutenção do serviço dos levitas, que eram os líderes religiosos da época, certo? É importante aqui, antes de eu encerrar, salientar que o dízimo está entre leis cerimoniais, mas ele não é uma lei cerimonial, certo? Ele é uma lei no que diz respeito à nossa adoração a Deus. Ou seja, na Bíblia você percebe vários tipos de leis, Leis como as leis cerimoniais, leis como as leis no que diz respeito à nossa adoração a Deus, como no caso do dízimo, Leis como no caso as leis morais, e aí vai, No Antigo Testamento havia dois tipos de dízimo. Por exemplo, quando você pega Números 18, versículo 21, diz assim, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Aqui, meu querido, era um dízimo exclusivo que Deus pegava uma 10ª parte dos recursos do povo para sustentar os levitas. Mas já quando você olha para o livro de Deuteronômio 14:22, diz assim, certamente darás o dízimo de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Aqui é um segundo dízimo que Deus pedia, Como o povo vivia em torno de muitas plantações e muitas colheitas, então Deus pediu o segundo dízimo, para que não fosse repartido apenas com os levitas, mas com os pobres, viúvas e necessitados, certo? E eu quero salientar dizendo que existem inúmeros textos que prova indiscutivelmente que o dízimo empregado de forma correta, ele vale para todas as épocas, tanto como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. A sequência de Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 ao 10, ali, meu querido, tem que ser entendida com base em tudo que Deus revela no Antigo Testamento. Primeiro, você observa que Deus libertou o povo de Israel do Egito, certo? Deus fez isso de graça. Ninguém teve que pagar absolutamente nada. Deus delegou, facultou e dispensou a salvação como presente a Israel. Aí, em resposta à salvação, o povo de Israel fez o que Deus pediu.
dizimar para o serviço do culto, né? Para que esse serviço do culto fosse preservado e outras pessoas se viessem beneficiar, e os pobres, enfim, né? Do segundo dízimo. Como resultado, aí Deus então vinha abençoar ainda mais Israel. E eu concluo dizendo o seguinte: esse seria o sistema bíblico do dízimo. Um princípio de vida que Deus nos oferece, uma vida digna, com base à fidelidade, meu filho. Ninguém tem nada a perder se uma vez for fiel a Deus, né? E eu concluo dizendo o seguinte, não uma maneira de barganhar com Deus, como alguns ensinam por aí, como se Deus precisasse ser comprado. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, é uma deturpação, essa doutrina da teologia da prosperidade, que faz uma deturpação nessa área aqui. Entre muitas coisas que eu tinha para dizer aqui, eu penso até que não é de se muito falar, mas eu encerro aqui lendo para vocês João 10:10, que diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outra tradução usada muito pela primeira igreja batista, essa expressão não é lida como vida em abundância, mas vida plena ou vida com qualidade. E eu encerro dizendo o seguinte, queridos, eu quero lembrar que essa vida aqui não é no céu, essa vida é na terra. Viver com dignidade, viver com fartura, uma vida plena, vida com qualidade, vida com abundância. Sabe para quem isso aqui? Para os fiéis. Uma vez se você for fiel a Deus, Deus encarrega de fazer com que todas as bênçãos sejam proporcionadas e direcionadas ao seu santo arraial. Aí eu termino recordando a leitura que eu iniciei a vocês. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Sejamos fiel a Deus e Deus será fiel para conosco. Vale um amém, meu querido? Espero que com a minha pequena participação aqui, Deus tenha falado com muitas pessoas e tenha tirado muitas dúvidas aí, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração, fique com Deus e até sábado que vem, em o nome de Jesus, querendo Deus. Amém.